Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E assim diz a palavra de Deus. Em Romanos, o capítulo é o 13, a partir do verso 1. E começa assim. Muita atenção, vai grifando, marcando. Todo homem, diga todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores. Quantos devem respeitar a uma autoridade de Deus? Todos. E ao pastor, que vem depois da liderança também. Não é só a mim que sou líder dessa igreja, mas aos outros pastores que vêm depois de mim, colocados por Deus também, com autoridade dada por Deus também. Meu amado, se você não entende essa questão de temor a Deus e também aos homens de Deus, se você não compreende esse princípio, não adianta o resto. Não adianta estar aqui falando de outras coisas. Não adianta estar dando aqui um estudo para você acerca da doutrina da graça. Não adianta estarmos abordando outros assuntos, outra pregação, outra mensagem. Se você não compreende esse princípio, o resto não adianta. Nós temos que ter temor a Deus. E quem teme a Deus, respeita os homens que Deus coloca para o nosso bem. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Nós temos uma carne que Paulo diz que não gosta de Deus. E por não gostar de Deus, ela cria N situações. Para você não congregar, para você não obedecer uma autoridade, para você não praticar a palavra desse Deus. Ela cria N dificuldades. É a distância, é o dia que está chovendo, é o dia que está quente demais, um monte de coisa. E você só tem um motivo para ser perseverante e permanecer adorando esse Deus: o amor a Ele. O amor a Ele. Você tem 100 motivos negativos, 1000 motivos negativos, colocados por sua carne para desistir, para desanimar, para chorar, para não prosseguir na caminhada. E um só para permanecer: o amor a Deus. Um só. Um só. Porque quem ama a Deus, respeita o resto. Obedece o resto. É fiel nas demais coisas. É a pura verdade, abençoado. Essa carne não gosta de Deus, Romanos 8 diz isso, não gosta. Então ela vai criando várias dificuldades, várias situações, é desânimo, é tristeza, por causa desse problema eu não vou prosseguir mais, e por causa disso também não, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou assim, eu estou assado, que luta, que isso, que aquilo, N situações. Que meu pé hoje está doendo, que uma dor ali, outra dor aqui, um monte de coisa. E você só tem um motivo para estar aqui: o amor a esse Deus, que vai gerar provisão e consolo para você. Saúde para o teu corpo doído, sofrido, e para esse coração machucado também pela vida, pelos problemas da vida, pelos desertos da vida. Porque o temor gera consolo, o temor a Deus gera provisão para a sua vida. Ministração de anjos, você vai aprender tudo isso com Bíblia hoje aqui. Mas é importante a gente observar esse aspecto aqui. Prosseguindo, em nome de Jesus, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas.
Grife o verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de quem? De Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quem é que está falando isso aqui? Deus, através do apóstolo da graça. Paulo. A graça não condena ninguém. Mas se você se levanta contra uma autoridade de Deus, você vai colher coisas ruins. Como também entendo o que está descrito lá em Romanos. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se você anda na carne, você vai colher coisas ruins em sua vida. A graça não condena, mas se há desobediência, vai haver sofrimento. Porque quando eu estou desobedecendo a uma autoridade, eu estou perdendo o meu temor a Deus. Está aqui. Você está deixando de ter temor a Deus, abençoado. Todo mundo aqui tem a unção de Deus. Todos. Todos têm. Mas a unção ministerial é diferente, pois a posição é diferente. E você precisa entender isso. Ninguém pede para ser pastor, ninguém nasce sabendo disso. Eu não nasci sabendo disso. Eu sou pastor por decreto de Deus. Porque Deus colocou unção ministerial no meu espírito. Essa mensagem vem hoje para que você não perca o que os outros já perderam, o temor a Deus, quando pararam de respeitar ao homem de Deus. As muitas pessoas que já passaram aqui em nosso ministério perderam o temor a Deus, porque pararam de respeitar o homem de Deus. E Deus não quer que você perca isso, como muitos que já passaram aqui perderam. E você sabe disso. Muitos perderam. Quando você respeita o pastor, não é só o pastor, meu amado, que você está respeitando, mas a Deus. Nesse momento você está tendo bons olhos. O que eu passo aqui para vocês, o alimento que eu dou aqui para vocês, não é ninguém que me dá, não. Não é nenhum homem que chega lá na minha porta: olha, essa é a pregação, é a mensagem lá para a igreja. Não, isso é Deus que me orienta. É Deus que me dá inspiração. A glória de hoje foi acontecendo na minha vida terça-feira. Esse tema de hoje, temor e consolo, foi acontecendo na terça-feira. E eu peguei uma folha de papel e a Bíblia e fui meditar no assunto para trazer para vocês essa palavra maravilhosa. Porque se você respeita esse assunto vai gerar consolo na sua vida e muita provisão da parte de Deus. Muita! Quando você respeita o pastor que você tem, você está respeitando a Deus. Respeite, meu amado, o servo de Deus. Porque ele é alguém que tem autoridade de Deus. E mais, independente da quantidade que esteja aqui, nos dias de reunião em nossa igreja, tenha 5 pessoas, 10, 20, 50, 100 ou 1000, está ali uma autoridade para me fazer feliz. Porque no sistema eu já vi muito isso. Qual é o pregador que vai estar hoje? Ah, está o fulano. Não é o bispo tal, não, então não vou. Porque são pessoas que só vê o fulano como autoridade porque a reunião tem mais gente. E aquele pastor que a quantidade é menor, aquele ali, eu nem vou. Eu lembro que quando eu estava em outros ministérios, algumas pessoas olhavam para mim e também tinham esse pensamento: aquele ali, o Sandro, é tão pequeno, né? Aqui no ministério. Então, mas já aquele não, ele é o bispo. O tempo passa e Deus mostra a diferença, porque o que Deus vê é o coração. Amém.
E aquele que para os olhos de muitos era o grande bispo, hoje nem pregando mais está a graça de Deus. E eis aqui aquele que muita gente não dava muita importância, pregando a graça e o amor de Deus. Aquele que você não dava tanta importância, pastor Sandro. Aí eu quero saber do outro. Está aqui pregando o amor e a graça de Deus. E aquele que todo mundo, nem pregando mais está a palavra da graça de Deus. Deus, quando Ele olha para você, Ele olha para o coração. É a coisa que Deus mais observa, é o coração. É o seu temor a Ele, o seu amor. Pense nisso em nome do Senhor Jesus. Amém. E aconselho você a adquirir o tema Formados para atender aos interesses de Deus. E também o tema O amor é a razão da prosperidade. Eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre Davi. Homem segundo o coração de Deus. Adquira esse tema. Então, se você vai contra aquele que Deus colocou para te fazer feliz, você está indo contra Deus. Com esse assunto de hoje fica fácil de entender, e esse era um ponto da mensagem que eu queria chegar. Pensem comigo numa coisa muito importante. Por que tem pessoas aqui em nossa igreja? Eu não quero nem falar das outras, eu quero falar da nossa igreja. Por que tem pessoas aqui em nossa igreja que crescem no conhecimento, está desenvolvendo no entendimento da palavra da graça, está feliz, está conquistando, está em paz, está vencendo, a vida está indo para frente, as coisas estão fluindo, e outras não? Por que uma pequena minoria, a vida está mirrada, a pessoa não está feliz, a pessoa está triste, é desanimado, não vence, não supera as dificuldades, é magoado com todo mundo e não escapa nem o vizinho? Por que isso acontece se a pessoa está dentro da igreja? Se eu estou dando para vocês todos o mesmo alimento, se estamos no mesmo pasto, se estamos recebendo a mesma palavra, se estamos adorando o mesmo Deus, por que tem pessoas que estão satisfeitas e outras não? O que acontece, pastor? O problema é o coração. Os olhos são maus, é um coração fechado. Aquela esposa, aquele marido, você sai daqui alegre, satisfeito, pulando igual pipoca na panela, e a pessoa com a tromba de elefante. Por que será que aquela pessoa sai com aquela tromba de elefante? Aquela esposa, aquele marido, coração fechado. O problema está no coração, porque o pasto é o mesmo. Amém. A palavra é a mesma, o alimento que eu estou dando aqui é o mesmo para todo mundo. Por que tem pessoas aqui no nosso meio que superam enfermidades, dificuldade financeira, conseguem emprego em uma fase difícil de crise, e já aquela pessoa não? Os olhos são maus, há desobediência dentro da pessoa, no que o pastor está pregando, coisa que a gente não vê. Por isso eu repito uma vez mais, você daí pode falar amém, glórias a Deus, bater palmas como vocês fazem, mas existe uma coisa que a gente não vê, é a sinceridade, é o coração, é a fidelidade, é a tal da obediência. A gente não vê, mas Deus vê. Amém. Então, se tem pessoas que não mudam, pastor, lá fora tem raiva de vizinho, tem raiva de parente, é uma vida assim tão esquisita. Já eu não, pastor, eu sou uma pessoa para cima, eu sou feliz.
A palavra me alegra, me completa, me preenche. Por que isso acontece? Se eu estou dando o mesmo alimento. A mesma palavra que você está ouvindo é a mesma daquela pessoa. É a mesma para aquela pessoa. Agora fica fácil de entender. Por que tem uma pequena minoria em nosso meio que a vida não vai para frente? É aquela vida financeira mirrada. A pessoa entra em desemprego e não sai de desemprego. Entra na enfermidade e não sai da enfermidade. Há um tempo atrás, nós tínhamos aqui uma abençoada que no começo estava feliz, reinando em vida, e com o tempo, no meio do caminho, veio enfermidade, e mais doença, e mais doença, e mais enfermidade, e mais doença, e nunca superava, e até hoje não superou. Aí o filho começou a congregar e falou: ó, pastor, não é porque é minha mãe não, viu? Mas essa pessoa aqui dentro da igreja é uma coisa, mas depois que passa por aquela porta, é uma outra. E é uma coisa que você não pode deixar de ser. A pessoa que é você aqui, quando passa por aquela porta, tem que continuar sendo a pessoa que você é aqui, e não uma outra. E ele contando para mim, o filho dessa mãe: olha, pastor, quando passa por aquela porta é negativa. Eu falo dos meus sonhos, dos meus projetos, me joga um balde de água fria. Ah, que nada, tu não vai conseguir não, isso não vai dar certo para você não. Sai dessa, rapaz. Totalmente negativa e magoada com as pessoas. Então a gente fica pensando: por que será, meu Deus? E já tem outras no nosso meio que passa por enfermidade, cirurgia e dor, e supera. E já aquela pessoa não. O problema é o coração, meu amado. Não tem obediência por dentro, não respeita a autoridade por dentro, não pratica a palavra de Deus, já parou de ouvir as mensagens há muito tempo, está na igreja só de aparência. Por isso que a vida anda do jeito que anda, uma vida derrotada, fracassada, vida mirrada. Agora você tem o seu questionamento respondido. Isso serve muito para a gente fazer uma visita no nosso coração. Puxa vida, tem muita coisa na minha vida que ainda não aconteceu. Por que será? Já o fulano está acontecendo as coisas, por que para mim não está acontecendo? Faz uma visita no teu coração, se você está sendo obediente a tudo que sai desse púlpito, ou se você só obedece a algumas coisas. Seja humilde de coração. Não, pastor, eu não obedeço a tudo. Eis a razão. Está faltando provisão? Está faltando consolo? Está faltando mais prosperidade? Falta de temor a Deus. É alguém que não consegue superar mágoa? Falta de temor a Deus, porque quem tem temor a Deus tem um coração perdoador. Um coração que esquece e que pede forças a Deus para apagar tudo aquilo. Eu não quero, Senhor, sentir raiva dessa pessoa, eu não quero ter ódio, eu não quero me vingar, eu não quero nada disso, Senhor. Eu quero o teu amor ativado dentro de mim. É esse entendimento que está na minha vida que Deus quer colocar dentro de você. E bem-aventurado vai ser você que recebe, obedece e põe em prática. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você, em o nome do Senhor Jesus. É muito importante você considerar e respeitar aquilo que Deus respeita e considera, as autoridades. É muito importante. Ao anjo da igreja, para que você não colha sofrimento. Está aqui, ó. A graça não condena ninguém, mas se você está semeando na carne, você vai colher. É carnal isso. Você ir contra a um homem de Deus. Então, pode acontecer coisas maravilhosas na vida de quem é humilde de coração e entende essa questão,
mas também pode acontecer coisas ruins na vida de quem não entende. Segundo o apóstolo da graça. E vejamos um exemplo na Bíblia. Já quero antecipar você, abrindo a sua Bíblia nesse momento, em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 3. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.